O Tribuna Sindical conversa esta semana com Raimundo Pereira, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão. Com ele nós conversaremos sobre a 5ª Conferência Nacional da Saúde. Raimundo Pereira, bom dia, é um prazer conversar com você aqui no Tribuna Sindical. Bom dia, Kleber, bom dia à população que assiste o Tribuna Sindical. Bom, passado um período recente e triste, onde a participação popular foi rechaçada totalmente, dizimada, aos poucos a sociedade volta a ocupar os seus espaços de controle social e de debate das políticas públicas. E uma série de conferências estão acontecendo no país, como acaba de acontecer a Conferência Nacional de Saúde, e que o Maranhão participou com uma grande bancada. Kleber, vamos resgatar um pouquinho a história de 88, né? Você sabe que a Constituição de 88, ela foi considerada a Constituição cidadã, pelo famoso Ulisses Guimarães, né? E aí dentro foram criados vários direitos sociais dos trabalhadores participaram da Constituição. E em 90 foi criada a Lei 8.080, que criou o Sistema Único de Saúde, o SUS. Dentro do Sistema Único de Saúde, universal, a população brasileira tem acesso gratuito à saúde para a população, certo? Então, diante disso, diante da Lei 8.080, foi criadas as políticas públicas para os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, a Conferência da Saúde do Trabalhador, a 5ª Conferência da Saúde do Trabalhador e das Trabalhadoras, ela só teve 4 conferências, certo? De 1986 até aqui. Agora foi feita a 5ª. E nós fomos reafirmando a saúde do trabalhador como direito da população brasileira. Agora, mesmo já implantado, como você falou, constituído na Constituição de 88, infelizmente essa é uma política que ainda não está consolidada, ainda há muito por ser implementado. Temos que adquirir de que a política ela pode ser implementada pelos movimentos sociais. Por isso é que nós temos direito, 50% hoje nas conferências, nos conselhos de saúde, em todos os conselhos dos trabalhadores, certo? Então, assim, vale a pena a gente participar? Vale, porque é importante o movimento sindical e sindicato em si cobrar as políticas públicas dos trabalhadores. Você sabe muito bem, e sabemos que um trabalho dignifica o homem, mas a gente também, o trabalho pode prejudicar o homem, porque o momento que você trabalha não pode ser um momento de adoecimento, certo? Então essas políticas justamente para acompanhar o processo de dar suporte ao trabalhador e à trabalhadora, para não ter adoecimento. Então essa é a política da saúde do trabalhador e das trabalhadoras. Então a 5ª Conferência reafirma todas as políticas direcionadas para os trabalhadores nesse momento. Bom, vamos falar um pouquinho de como é que se dá a efetividade dessa política no país. São criados conselhos, comissões, que devem ser constituídas pelos estados e municípios e que até hoje, infelizmente, em muitos lugares ainda não foram constituídas, como inclusive no Maranhão. Olha, o Maranhão nós somos 217 municípios, por incrível que pareça, nós só temos 9 municípios que têm a Sereste, que é a Comissão de Saúde do Trabalhador, das Trabalhadoras e a CIST. Essas são as comissões que fazem a fiscalização. Qual é a dificuldade que nós temos hoje? Por exemplo, hoje nós temos muita dificuldade, porque a fiscalização é no setor privado. A maioria do setor privado ela não tem. Você sabe que antigamente nós temos as CIPAs e a maioria, às vezes, do setor privado não aceita nem se criar uma CIPA dentro da estrutura principalmente na construção civil e algumas entidades que não aceitam criar CIPA. Mas é papel do Estado e o Sereste fazer essa fiscalização.
A fiscalização é para detectar o adoecimento do trabalhador e da trabalhadora. Então, é justamente aí que nós queremos. Por exemplo, a política hoje, que é voltada, que já tem a lei, é de que essas comissões têm que ser expandidas para todo o Brasil, por mais de 5 mil municípios. E no estado do Maranhão nós só temos 9. O papel nosso agora, como Conselho Estadual, Conselho Municipais e os sindicatos, é fazer com que o poder municipais cria o ICEREST e a ICIST no seu município. A realização dessa 5ª conferência potencializa essa perspectiva? Com certeza, a gente saiu de lá animado, porque a gente fez um relatório discutindo toda a política do trabalhador que prejudica os trabalhadores, e aí não é só o setor de carteira assinada, o setor informal. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, o setor informal é muito grande aqui, por exemplo, no estado do Maranhão. Você vê a uberização, você vê os entregadores de comida na sua porta, o entregador de encomendas também na sua porta. A dificuldade que você tem é de que eles não têm nada que protege. No momento do acidente que aconteça com ele vai ser encaminhado para quem? Quem chega primeiro para dar assistência de saúde ao trabalhador no momento de um acidente é o SAMU. Certo? Então, o SUS hoje, é a obrigação do SUS dar uma assistência, porque é lei, mas nós temos hoje dificuldade de implantar a política de saúde do trabalhador nessas condições que estão, principalmente dos setores informais no Brasil e no Maranhão. Bom, parece um paradoxo, mas não é. Você começou falando sobre o SUS universalizado, direito de todos. Acontece que, se eu trabalho em uma empresa privada e adoeço, quem é responsável pelo meu tratamento tem que ser a empresa e não ir para o SUS. É disso que você está falando. A tal da pejotização sobrecarrega o SUS? Com certeza, com certeza. Por exemplo, a grande empresa hoje, a maioria deles, às vezes você força o trabalhador a trabalhar, a adoece, e às vezes ele força você não entra nem com atestado médico, às vezes a maioria das empresas não aceita, certo? E nessas condições hoje ele termina indo para a fila do SUS, certo? É uma obrigação do SUS? O que é que nós queremos? Fortalecer mais o SUS. Nós acreditamos que o SUS é o maior sistema de saúde do mundo, hoje, é provado, mas sobrecarrega justamente porque os setores, e aí não é só o setor privado, todos os setores que prestam serviço, que o trabalhador presta um serviço, a maioria deles não quer reconhecer quando o trabalhador adoece. Então, o ICEREST, volto a reforçar, o ICEREST é a responsabilidade para detectar justamente a doença desse trabalhador. É um órgão fiscalizador do SUS. Bom, só para a gente fechar, na conferência os senhores debateram uma saída, uma solução para essa situação que desgasta, que sobrecarrega o SUS, que desacredita o SUS, que passa por dificuldade exatamente por esse sobrecarregamento de situações. Qual a solução para isso? Kleber, eu vou te dizer o seguinte, a reforma trabalhista é um prejuízo muito grande para os trabalhadores. Por quê? Porque a maioria dos trabalhadores hoje, têm um trabalho intermitente, tem o contrato que um contrato freelance chamado, né? Tem a entrega da comida na sua porta, a entrega com os motoqueiros, mototaxistas. Então, esses trabalhadores estão vulneráveis, certo? E aí, por exemplo, se a gente tivesse todos eles organizados, tivesse uma carteira assinada, a maioria não iria para a fila do SUS, ele já iria para o INSS, porque dá um direito garantido para ele, né? Ele tem um período, você sabe que se ele adoece, o médico lhe dá um atestado de 15 dias, né, até você recuperar e voltar para o seu trabalho. Mas na condição hoje de que está o trabalhador autônomo, ele não tem esse suporte, ele não tem esse direito garantido. Se ele adoecer, ele vai para a fila do SUS
e automaticamente quem vai sustentar a sua família, certo? E além do mais, nós temos hoje o problema do adoecimento mental. Com outra discussão que nós estamos discutindo hoje é a questão de IA, inteligência artificial. Você fica em casa hoje trabalhando através do seu computador, mas em compensação você trabalha por produção, certo? A sua mente fica o tempo todo trabalhando ali. E aí nós temos hoje uma discussão que o adoecimento também muito grande hoje já com os trabalhadores, as trabalhadoras que trabalham já com o trabalho no computador em casa. Porque normalmente, se você está em casa, achar que vai resolver o problema, a empresa está cobrando de você. Você tem o horário de começar a trabalhar 8 horas. Se a atenção que você tem em casa, você tira quando você tem um barulho. Às vezes você vai conversar com o vizinho, você vai conversar com a própria família, com o filho que está ali. Então, você vai tirar a atenção. E você tem que cumprir o horário, porque a tarefa que o sistema lhe dá, que o setor, a empresa lhe dá, você tem que cumprir por produção. E aí entra o conflito, entra o adoecimento hoje de quem trabalha já home office. Então já é uma preocupação hoje dos trabalhadores e trabalhadoras nesse sentido. Bom, assunto muito instigante, não dá para concluir. Nós conversamos aqui com Raimundo Pereira, vice-presidente do Sindicato de Servidores Públicos Federais. Muito obrigado, Raimundo Pereira, pela entrevista. Eu que agradeço, estamos aqui à disposição e eu pedir aqui ao movimento sindical que fiscalize as empresas para os trabalhadores e as trabalhadoras não terem um adoecimento.